Meus amigos, vamos mais a um NorteneCast e desta vez com uma alegria muito grande. Estamos recebendo o presidente da Nortene, o Ezra Negrin. Prazer enorme te receber aqui. Obrigado por estar conosco, por receber a gente aqui na sua casa, na sua sala, essa sala maravilhosa. Você é um revolucionário, você é um homem de ideias avançadas. Como é que a Nortene apareceu na sua vida? Como é que foi essa inspiração da Nortene? Bom, deixa eu te dizer, Flávio. Primeiro, muito obrigado por vir até aqui. Obrigado por querer falar comigo. Para mim é uma honra. Obrigado. Nós somos gente muito simples e para mim é um evento isso aí. Mas enfim, é um grande prazer. Deixa eu te contar um pouco. A Nortene apareceu na nossa vida da seguinte forma. Eu estudei engenharia química. Me formei na Federal do Rio de Janeiro, fiz engenharia química, depois fiz economia também. E você sabe, no Rio tem pouco emprego, é difícil achar emprego no Rio. Quer dizer, na verdade, quando eu me formei em 69, só tinha duas opções. Ou você trabalhava na Petrobras ou no Banco do Brasil. E eu achei que não era minha vocação estudar engenharia química. Então não quis, vim para São Paulo, procurei emprego e achei um emprego aqui. E fui ficando, fiz minha vida aqui, fiquei praticamente 20 anos trabalhando em multinacionais. E depois desses 20 anos, chegou o dia, eu estava com 41 anos, casei aqui em São Paulo. E aí eu falei, sabe, já cansei de ter um cara na minha cabeça. Você sabe, trabalhar em multinacional é um trabalho que eu não estou criticando ninguém, multinacional é uma escola, você aprende muito na multinacional. É uma oportunidade muito grande, inclusive é muito bom você trabalhar 20 anos numa multinacional para depois montar o seu negócio. É uma escola. Melhor do que a faculdade. Na faculdade você aprende um monte de livros, um monte de fórmulas de carbonos, de não sei o quê, mas a vida mesmo é outra, né? E aí, depois de 20 anos, eu trabalhei em grupos grandes, trabalhei na Solvay, que existe até hoje, está lá em Ribeirão Pires, eles fazem soda cáustica. Naquele tempo faziam um PVC, depois eles venderam a unidade de PVC para uma empresa argentina. Trabalhei na Exxon Chemical, fiquei um tempão na Exxon também. Depois fui para um grupo holandês, que era a Van Leer Embalagens, tinha 17 fábricas no Brasil, foi uma experiência muito boa. E depois disso eu falei, chega, eu já cansei de ter um presidente na minha cabeça e saí. Saí, estava com 41 anos, eu acho. Estava com 2 filhos, um de 1 ano, outro de 2 anos, uma mulher e desempregado. Que coisa. E eu saí de uma posição importante. Eu era diretor aqui no Brasil, mas era diretor da América Latina. Tinha todas as mordomias de multinacional naquele tempo. Hoje não tem mais essas mordomias, mas naquele tempo eu tinha todas as mordomias. E aí saí de lá, desempregado, para fazer alguma coisa na vida. Eu não sei o que eu ia fazer na vida, eu não sei. E aí um dia eu vi uma tela de plástico. Sabe essas telas de arame que você cerca quadra de tênis, essas cerca galinheiro. Eu vi uma vez uma tela dessa de plástico. Falei, pô, acho que eu gostei desse negócio. É um negócio legal essa tela plástica. Fui atrás da tecnologia, achei quem faz, trouxe a máquina e comecei a fabricar tela de plástico com as economias que eu tinha recebido lá da liquidação lá das multinacionais. É daí que zerou mesmo, né? Zerei, acabou. A minha grana virou uma máquina de fazer tela. Aí comecei a fazer tela, bonitinha, tela para galinheiro, para não sei o quê. E saí eu vendendo, né? Não sei. Bom, primeiro cara onde eu fui, que era um atacadista, eu fui lá, levei lá as bobinas, não sei o quê, pro cara ver. Ele chamou o assistente dele e falou, você tem uma tesoura? Traz uma tesoura aí. E o cara trouxe a tesoura, ele meteu a tesoura na minha tela, cortou a tela com a tesoura. Aí o cara falou, mas isso é para cercar o quê? O cara vem com a tesoura, ele corta com a tesoura e... Aí eu falei, bom, mas eu acho que é de arame também, se o cara vem com um alicate, ele também corta.
vai e vem, não sei o que, eu continuo vendendo. Mas para você ter uma ideia, eu comecei, depois de um ano eu vendia 6 toneladas Uau! depois de um ano, 6 toneladas de tela. Hoje eu vendo 10 mil toneladas. Então, assim, quer dizer, foi um longo caminho. Apanhei muito com essa tela, porque o pessoal não acreditava. Hoje não, hoje nós temos 4, 5 linhas de tela, então vende direto. Mas no início é difícil você entrar com tecnologia nova. Qualquer coisa que você entra, o pessoal tem as restrições e tal. Mas hoje vende bem. E aí foi assim, comecei vendendo tela, aos trancos e barrancos. Eu era desde o faxineiro até o cara que comprava matéria-prima, que botava a máquina para rodar, que acompanhava. E você sabe, essa tela é uma coisa, um evento muito engraçado. A tela, ela sai de um cabeçote redondo, assim, e ela desce mole, assim, do cabeçote, porque a resina é mole. Desce, aí ela desce num tanque que tem 4 metros de profundidade, e ela fica dura na tela, porque a água é fria. Aí ela fica dura, sai e aí bobina. Um dia me ligam assim, sei lá, às 2 da manhã, porque a fábrica trabalhava à noite também. Me ligam às 2 da manhã, tinha um seu João, que era o operador da máquina, ele era um gordo. Ele era baixinho assim, mas pesava mais de 100 e poucos quilos. Seu João caiu no tanque, ele não sabe nadar. O que você quer que eu faça? Eu estou em casa dormindo, pô. Bom, sei lá, eles tiraram o seu João. Mas pra você ver como é engraçado quando você começa um negócio do zero, né? Você é tudo, você é de faxineiro, você tem que resgatar o cara que vai se afogar. Até salva-vidas. Salva-vidas. E assim começou. Nós começamos com isso aí e foi crescendo. E crescendo num nível muito elevado, muito grande. Como é que veio o segundo produto e o terceiro? Como é que essas coisas foram acontecendo? Então, a gente vendia essas telas em lojas de material de construção, porque era para cercar coisas, e em lojas de agropecuária, porque tinha uma tela que existe até hoje, inclusive, uma tela que é chamada viveiro. É pequenininha assim, e é usada para fazer viveiro de passarinho. Mas, olha, você não conseguia achar um representante que pudesse se interessar pelo seu produto, porque não tinha volume para isso, né? Quer dizer, o cara ia vender o quê? A gente via 6 toneladas para dividir não sei quantos representantes pelo... Não tinha jeito. E aí eu fui atrás de algum produto que vendesse muito nas lojas para eu conseguir fabricar e fazer volume para o representante se interessar. Então, ele venderia esse produto que tem volume e junto ele levaria essa tela. E esse produto era a lona preta. É aquela lona que serve para cobrir pilha de azulejo, pilha não sei o quê. É aquela lona preta que você usa em casa quando você vai pintar as paredes. Essa lona aí. E aí comprei uma máquina de um fabricante que não queria mais a máquina, tal, comprei dele. E comecei a fazer lona. Era uma máquina, como você diz assim, ela era milenar. Porque hoje, você sabe, uma extrusora tem uma rosca e um canhão de, sei lá, 3, 4 metros de comprimento. Essa extrusora era tão velha que ela não... Os 4 metros eram pedaços de 50 centímetros parafusados. A resina entra sob pressão e a 180 graus, o que acontecia? Vazava por todos aqueles parafusos. Embaixo tinha uma bandeja só recolhendo. É assim que nós começamos. E aí comecei a vender essa lona, ajudou a vender a tela e tal, e aí começou. Já chamava Nortene? Já chamava Nortene. O que é Nortene? Então, chamava Nortene pelo seguinte. Eu comprei essa tecnologia de fabricar telas de uma empresa francesa chamada Norten. Inclusive tem um acento, Norten. E é por isso que tem o acento, pelo menos em algumas, aqui não tem, mas em algumas literaturas nossas tem ainda o acento. Era um senhor Dominique Vuitton, um francês. Fiquei muito amigo dele, depois eu ia na casa dele, a gente jantava junto. Era um bonachão, um sujeito. Um amor, ele e a mulher. Ficamos muito amigos, eu viajava bastante, ia com minha esposa lá. Era um amor. E comprei a tecnologia dele e eu perguntei para ele, você vende essas telas no Brasil? Ele falou, não vendo nada.
Eu falei, eu posso chamar Nortênio? Você se importa se eu chamar também Nortênio? Ele falou, não, pode chamar do que você quiser. Eu botei o nome dele aqui. O nome dele era Nortênio? Não, o nome dele era Dominique Vitu. Mas a empresa dele... E o que é Nortênio? Você conseguiu descobrir? Não é nada, é um nome que ele inventou. Não quer dizer absolutamente nada. Em francês, Olha que não quer dizer... ele inventou esse nome e ele faleceu agora. A Nortênio ainda existe, mas ela foi comprada, sabe? E eles ficaram grandes. Sabe que na Europa, na França, tal, a jardinagem é uma atividade muito importante porque os prédios são todos colados um no outro e tal. Então, o sujeito faz um jardim na varanda dele ou na janela. Tá? Então, ele era muito ativo nesse setor de jardinagem, que não é o nosso caso no Brasil, não precisa de jardinagem. Sabe? Mas fiquei muito amigo e ele me deixou usar o nome dele. A gente contou essa parte bacana da criação da empresa, etc. Mas claro que tudo tem um começo e o começo da sua vida não foi fácil. Você é egípcio, você viveu uma guerra forte. Conta um pouquinho pra gente dessa sua infância num país em guerra, país maravilhoso, lindo, histórico, mas que estava em guerra. Como é que foi isso? Olha, eu vou te dizer, você não vai acreditar. Eu saí do Egito em 1957, foi exatamente na época da guerra. O Egito era um país maravilhoso. Ele era o reino do rei Farouk lá, era uma beleza. O rei Farouk era um bonachão, um gordo, vivia iate, não sei o quê, e todas as mulheres que eles podem ter, né, na região muçulmana. Um bom vivão. E ele vivia bem e deixava todo mundo viver bem. Ele não enchia a paciência de ninguém. Aí teve um golpe militar, o general Gamal Ben Nasser, né, fez o golpe militar e o rei Farouk fugiu, ele foi morar na Europa, acho que na Suíça. E esse general Nasser, ele expulsou todos os judeus que moravam no Egito e nós fomos expulsos. Meu pai, naquele tempo, tinha uma gráfica, né? Ele tinha uma unidade gráfica. A gente estava bem de vida, uma classe média, bem... Enfim, mas a vida era maravilhosa, se vivia super bem, a gente teve que sair. E saímos como refugiados, né? A gente tentou... Só tinha 3 países na época que estavam imigrantes, que era Venezuela, México e Brasil. Essas eram as 3 opções que nós tínhamos. Meu pai escolheu o Brasil, muito bem escolhido. Mas antes a gente ficou um pouco na Itália, ficamos 3 meses na Itália, para ver se ele arrumava emprego lá, o que ele conseguiria fazer, não deu muito certo. E viemos para o Brasil, fomos para o Rio, e assim começou a nossa jornada, que a gente... Era interessante, o meu pai tinha umas economias, porque você sabe, quando você sai como refugiado, o trabalho dele lá, a fábrica que ele tinha, tomaram dele, ele não tinha nada, ele tinha as economias dele. Então, o acordo era assim, você entra no navio, era navio, né? Você entra no navio, você dá o que você tiver para o comandante, quando você chega do outro lado, ele te dá metade. Era esse o acordo. Então, ele tinha lá uns trocados e a gente viveu com esses trocados no Rio. A gente morava 9 num apartamento, era nós, minha tia com os filhos dela, morávamos todos num apartamento pequeno, no Catete. Na Rua do Catete, no Rio de Janeiro. E minha mãe conseguiu, da gente conseguir entrar num colégio com bolsa, o Colégio Liceu, Liceu Pasteur. E fomos estudando e assim começou a vida. Depois eu continuei no Rio, eu fiz federal e continuamos no Rio. Voltando um pouquinho ainda para o momento que é um golpe militar e a sua família que estava estabilizada no Egito é obrigada a sair. Como é que foi isso para uma criança de 11 anos, na sua cabeça? Olha, foi assim um pouco violento pelo seguinte, o meu pai foi acusado de ter matado um empregado dele porque o cara sumiu. Mas depois acharam o cara, eles tinham subido no carro, ele era meio doido assim, ele subiu num caminhão e foi não sei aonde e sumiu. Mas depois acharam um cara. Mas aí meu pai foi acusado de ter morto esse sujeito.
Então era uma perseguição, eles queriam pegar ele. Então foi uma época difícil, bastante difícil. Tinha a ver com o fato de ser judeu, né? Sim, com certeza. Eles iriam colocar alguma culpa nele. Exato, é. E outra também, a gente ficava em casa fechando as cortinas e a gente olhava só pelo assim, abria um pouco para ver se tinha alguém embaixo, atrás da gente. Era guerra e guerra, né? E assim, é uma maluquice porque a gente coloca, estamos falando em 1957, portanto, 10 anos antes, um pouquinho mais, nós tivemos uma guerra mundial em cima de perseguição a judeus, e 10 anos depois ainda acontecia a mesma coisa no Egito e em alguns lugares do mundo. É muito maluco isso, né? Muito maluco, é verdade. Mas olha, você não vai acreditar. Em compensação, eu tive no Egito faz 2 meses atrás. Fui recebido como um rei lá. Eles são extremamente hospitaleiros, né? Os árabes, de um modo geral, de qualquer país. De qualquer país muçulmano. Eles te recebem como se fosse irmão deles, nasceu junto. E o fato de eu ser judeu, eles até falam, nós somos irmãos, não tem absolutamente nada a ver e tal. A mentalidade hoje, tirando os fanáticos, o resto é maravilhoso. Eles se identificam com você, te atendem super bem, te recebem assim maravilhosamente bem. A comida é espetacular. Eles te convidam, é maravilhoso. Mas tem os fanáticos também hoje em dia. E sempre tem, sabe, aquele... Mas sabe que eu estou achando que isso vai acabar? Tomara. Porque se vê, eles já começaram a fazer um acordo com a Arábia Saudita, depois fizeram um acordo, agora estão pensando em fazer um acordo com Dubai, estão fazendo... Então, eu estou achando que isso daqui a pouco vai acabar. Eu fui em Dubai e tem um monte de sinagoga de comida kasher, kosher food, não sei o quê. Eles adoram, porque os judeus agora estão indo de Israel para Dubai para gastar dinheiro lá. Pô, eles estão adorando. E somos todos seres humanos, né? Não tem muito. Mas agora vamos voltar para a Nortene, que a gente fez uma pausa só para voltar lá no início. Sim. Aí a Nortene começa a crescer e tem um incêndio. Como é que foi isso? Você lembrou bem, eu esqueci desse incêndio. Esse incêndio foi uma história incrível. Eu estava na praia, voltando da praia, e era de tarde, um dia bonito, céu azul. E aí me ligam, dizendo, olha, teve um princípio de incêndio na Nortene, mas está tudo bem, não se preocupa e tal. Eu, tá bom. Bom, vamos ver, depois vocês me ligam, se tem alguma coisa eu vou aí e tal. Fui para casa, deixei minha esposa, os filhos, não sei o quê. Liguei, eles falaram, não, era bom você vir mesmo. Aí eu vim para cá. Era um balão de São João, era em junho. Caiu em cima do telhado, exatamente em cima de uma telha, aquelas telhas transparentes, sabe, de lã de vidro, né? Furou, tal, caiu dentro, pegou resina, pegou produto acabado e aí foi embora. Já era aqui, nesse mesmo Era prédio? Era aqui. Aí eu vim aqui, você não tem ideia, era um incêndio assim de grandes proporções já. Estava passando na Globo, quando eu vim já na estrada tinha uma fumaça negra, já que do início da Castelo você já via uma tremenda fumaça e tal. Aí vim aqui e naquele dia, era um domingo, tinha um jogo do Palmeiras. E o comandante do Corpo de Bombeiros, palmeirense, estava vendo o jogo na TV. E aí o Globo estava fazendo aquelas chamadas do incêndio. E você sabe, quem gosta de fogo não aguenta ficar sentado. O sujeito estava de folga, botou a farda e veio para cá. Ele falou, olha, eu vou tomar conta disso para você, fica tranquilo. E realmente é de bater palma para o Corpo de Bombeiro, uma coisa impressionante. Eu nunca tinha visto, eles têm um caminhão
que é o escritório deles. Então ele vem com o caminhão, dentro do caminhão tem toda a infraestrutura que ele precisa de rádio, de Sabesp, de não sei o que. É um escritório enorme, do tamanho do caminhão. E de dentro do caminhão ele comandou toda a operação. Tinha dezenas de caminhões-pipa, tinha caminhão, não sei, dos bombeiros, tinha não sei o quê. E aí chegou uma hora que ele falou, olha, tem duas opções que eu posso te oferecer. O fogo está a 1000 por hora, né? Eu não tenho muito o que fazer. Eu posso salvar as máquinas para você, mas aí eu vou deixar queimar todo o estoque, a matéria-prima e não sei o quê. Ou eu posso vir de trás para frente, eu vou tentar apagar o que eu conseguir salvar, eu salvo. Eu falei, o que você acha melhor? O que é mais... que mais tem chance de dar certo? Ele falou, olha, se eu fosse você, eu deixava a matéria-prima e a resina queimar e não sei o quê, e eu salvo as máquinas para você, porque a resina se repõe. As máquinas seriam um drama, né? Falei, tamo fechado. Posso ajudar em alguma coisa? Ele falou, foi o seguinte, você me traz aí uns 50, imagina, 50 galões de 5 litros de água, deixa aí para os caras beber e se molhar e não sei o quê, e pode ir para casa. Falei, tá bom, mandei enviar água. tem aqui o Almanar em Alphaville. Fui para o Almanar, pedi uns quibes, uma cerveja. É que tá acontecendo, você tá pegando fogo na minha empresa. O cara falou, vai embora, não tem nada para fazer. Pedi uns quibes lá, um chopp, não sei o quê, tomei lá meu chopinho, não sei o quê. E fui embora. Fui para casa. Na porta tinha todos chorando, a mulherada chorando, não sei o quê. Não tinha o que fazer, fui embora. Aí fui para casa. Esse comandante era um gênio. Ele realmente conseguiu estancar o fogo. Eles fazem uma barreira. Eles fazem sabe, uma barreira de fogo. Então as máquinas ficam atrás e o cara tá ali e não deixa o fogo passar, sabe? Eles são geniais. O cara salvou a fábrica. E foi assim, 2 dias depois ainda estava queimando, você acredita? Nossa. 2 dias depois ainda tinha os rescaldo, né? Eles ficaram aí mais 2 dias no rescaldo e acabou. E graças a Deus acabou e aos poucos a gente foi tivemos que reconstruir o galpão, era um galpão grande, 2, 3 mil metros quadrados, cheio de resina, matéria-prima. Na época eu acho que tinha 15 milhões de reais que isso já faz muito tempo, seria hoje como 30, 40 milhões. Tive muita dificuldade de receber do seguro, porque teve um escândalo naquela época que era do IRB, não sei o que eles tinham lá dentro do IRB, e aí era tudo super controlado, e esse tamanho de seguro em geral ele é ressegurado pelo IRB. Sim. E o IRB estava fechado, não falava com ninguém por causa desse problema do que eles tinham. Então demorou muito para receber, mas depois nós recebemos e foi... E vida seguiu. E vida seguiu. E aí, hoje a Nortene ela é uma empresa de excelência no agronegócio. Sim. Como é que você foi para esse lado, daquela telinha lá para cercar galinheiro e tal, que o rapaz achava que cortando com a tesoura não servia, para virar uma potência no agronegócio? Como é que foi essa virada da Nortene? Então, nós logo vimos que esse negócio de ficar fazendo lona não era para nós, porque era um produto de reciclagem, enfim, não era... É um produto muito bom, que é necessário para a indústria, mas não era o nosso futuro. Aí me voltei para filme agrícola, para estufas. Então, a estufa, ela serve para plantar embaixo, quer dizer, ela gera um microclima que é benéfico para você criar determinados tipos de flores, também para hortifruti granjeiro, alface, tomate, pepino, esse tipo de coisas, dentro de um microclima, elas têm outro aspecto. Morango, um monte de flor. Depois foi ampliando. E aí, depois eu comprei a primeira máquina decente
e começamos a entrar nesse mercado de agricultura, atendendo o pequeno produtor agrícola do Anel Verde, né? Então, de São Paulo. Muita coisa lá na Olambra, de flores e, enfim, toda essa parte de crisântemo, rosas, etc. E naquele tempo a gente só fazia o beabá, que era realmente fazer o microclima debaixo da estufa. Hoje nós temos mais de 20 tipos de estufas, dependendo do que vai estar embaixo da estufa. E aí comecei com esse segmento agrícola e eu me apaixonei pelo agrícola também, achei maravilhoso. Tinha muitos contatos com o pessoal da Olambra, muitos contatos com os japoneses, na colônia japonesa. Eu mesmo fazia muito dia de campo, que era você ia para o campo, onde o sujeito planta, e a gente fazia dia de campo que era ver os benefícios e a tecnologia de você plantar debaixo de estufas. E o dia de campo era assim, você fazia num japonês que achava que era bom, e chamava todos os japoneses da região, fazia um churrasco, passava o dia lá com ele, e aí ia espalhando, porque não tinha propaganda. Era um japonês falando para o outro, olha, muito bom, vem ver minhas flores e tal. E aí, assim foi. Foi uma época em que a gente começou a crescer, foi muito bom, maravilhoso. E você que criava o produto? Eu criava. De acordo com o que eles precisavam? Tudo que tem aqui dentro saiu daqui. Ou da minha cabeça, ou porque eu viajei, ou porque eu fui aprender, ou porque estudei, já fui para Israel várias vezes. Fui estudar esses filmes agrícolas muitas vezes, em duas empresas muito grandes que tem em Israel. Uma chama Ginegar e a outra chama Polion. Aprendi muito com eles, nos kibbutzim deles lá, e convivi lá durante um tempo grande e aprendi muito com a tecnologia deles. Mas depois disso, eu vi que a agricultura precisava de ajuda no campo de cultura extensiva, de soja, milho, esse tipo de coisa, porque eles estocavam o milho e a soja debaixo de uma lona preta. E o que a lona preta, ela atrai o calor, porque o preto, ele atrai os raios ultravioleta. Então, quando depois de um mês o sujeito abria lá aquele silo dele, que estava coberto, você via uns 20 centímetros de soja ou de milho torrado. Estava torrado. Perdeu 20%. Perdeu 20%. Fora que daí para baixo também muito bom não devia estar. Porque, sabe, a temperatura dentro era 60 graus. Não era bom negócio. E aí começamos a pensar como é que a gente podia ajudar, o que é que a gente deveria fazer. E lançamos um produto chamado Duplalon. Duplalon porque ele é dupla lona. Então ele era branco por cima e preto por baixo. O branco refletia o calor e o preto protegia a cultura de fungos e tá, porque no escuro não tem troca e os fungos morrem. Não tem troca de oxigênio e os fungos morrem. Então começamos com esse produto, ele custava o dobro de qualquer outra lona. Demorou muito para ser aceito no mercado. Mas foi devagarinho. E hoje é um produto de sucesso e que se usa... Foi o precursor, inclusive, do silo-bolsa, se você quiser. Porque silo-bolsa foi, digamos, a sofisticação disso. Porque essa preta e branca, ela servia para cobrir uma colheita enterrada numa trincheira. Então o sujeito botava lá uma proteção, jogava a colheita dele dessa trincheira e cobria com essa lona preta e branca. Foi um sucesso. A gente não tinha nem conseguia atender o que tinha que fazer. E olha que foi um produto que custava o dobro de uma lona normal.
Mas o benefício, o que é uma lona comparado com os 20 centímetros que o cara ia perder do coisa dele? E foi um sucesso. E assim nós entramos também no agronegócio, através dela. Eu vejo que você não para, né? Que a ideia você vai modernizando, vai criando situações, inclusive entrevistando algumas das suas funcionárias. Ela sabe que, inclusive, é um incentivo da Nortene para que as pessoas tragam ideias, as pessoas que vão para o campo tragam o que elas viram lá fora, sugestões, etc. Não dá para fugir muito disso, não é, Esa? Se você não se modernizar, não acompanhar o que está acontecendo. E eu imagino, do começo da primeira tela para esse estilo preto e branco, você teve uma evolução impressionante da empresa, mas também na criatividade. Acho que tem muito disso, né, de você criar produtos. Tem que ser. Nós sempre fomos precursores de tudo que você vê aqui nesse agronegócio. Nós sempre fomos precursores. Tem suas vantagens e desvantagens. A vantagem de você ser o primeiro é que você educa o mercado do jeito que você quer e você ajuda o produtor a fazer a coisa certa. Você ensina para ele o que é bom para ele. Você, em geral, gasta muito investimento em treinamento, em publicidade. A gente não faz publicidade assim de revista, então a gente não faz, mas quando eu digo publicidade é dia de campo, toda a equipe que está no campo dando suporte ao cliente, desde a pré-venda até a pós-venda. Então esse custo de marketing é muito alto. Para o segundo que entra no mercado, para entrar, ele tem que brigar com a gente. A gente não facilita muito a entrada do segundo, e aí o que ele faz é baixar preço. Baixando o preço, ele é obrigado a baixar a qualidade. E o produto acaba sendo aviltado. Então, você vê, vou te dar um exemplo. Nas telas ainda, voltando para as telas. Para as telas, né? Para as telas. Esse meu amigo Dominique Vitou, na França, um dia ele me ligou e falou: olha, Ezra, dá uma chegada aqui que eu quero te mostrar um negócio novo que eu desenvolvi, não sei o quê. Vai lá. Tá bom. Aí eu fui. Ele me mostrou, sabe aquela tela laranja que você vê nas ruas, cercando assim para delimitar obras e tal? Eu fui lá e ele falou: olha, eu desenvolvi esse negócio, eu inventei esse negócio, que é completamente diferente da tela que você conhece, que é hexagonal. Essa é quadrada, ela é estirada, é outro tipo. Mas eu quero te dar essa tecnologia, te vender essa tecnologia, porque você fica um amigo. Claro, eu quero. E aí comprei dele a tecnologia, comprei os equipamentos e tal, e comecei a fazer essa tela laranja aqui no Brasil. Foi um sucesso. No início era sempre a mesma história. Ninguém conhecia, ninguém queria, é marketing de início. Eu pegava toda a minha equipe aqui, eu falava: olha, você bota uma tela dessa no porta-malas do seu carro, e quando você vê uma obra, você para o carro, dá a bobina para o sujeito e fala para ele: ó, cerca com esse negócio. De graça, dá para o cara. E é assim que a gente foi de boca em boca. É incrível, né? E depois foi um sucesso. Quando eu comecei, uma bobina de 50 metros por 1 de altura pesava 13 quilos. Aí o tempo passou, a gente fez muita bobina de 13 quilos durante 2 anos, 3 anos. E aí entrou o segundo. Porque ele descobriu onde ela começou a fazer. Aí de 13 quilos começou a pesar 10. Mas o cara não vendia muito. Aí ele baixou para 8. O que acontece? Uma tela que pesa 13 quilos, ela tem uma resistência. Quando ela pesa 8, ela tem a metade da resistência. Da resistência, claro. E quando ela pesa 5... 1/3. Hoje ela pesa 3 quilos, a bobina. 3. De 13 ela pesa 3. O que aconteceu? Nós saímos do mercado. Eu falei: olha, vende esse troço, vende essa máquina para o cara que está fazendo com 3. Eu não quero mais fazer isso aí. E saímos do mercado. Então é assim, você é o pioneiro, você desenvolve, você ajuda o mercado a desenvolver e a usar. Hoje o Brasil inteiro usa essa tela, mas não nossa. É de cara que faz com 3 quilos.
E depois você sai do mercado, porque não dá mais. É um absurdo fazer uma tela de 3 quilos, é ridículo, ela não serve para nada. Mas te obriga também a pensar coisa nova, né? Pensar coisa nova, você não para. Você é um homem de 78 anos. Seu filho é o CEO da Nortene. Ele tem a mesma pegada que você? Ele tem mais pegada? Enfim, como é que é isso? Porque a gente nota que a Nortene ela surgiu da sua cabeça, das suas ideias, da sua criatividade, até da sua inquietude. E o teu filho, ele tem a mesma pegada? Flávio, todos os filhos que eu conheço que sucederam o pai são melhores do que o pai. Eu vejo pelos meus amigos. O filho é melhor do que o pai. Eu fico impressionado. Ele é 10 vezes melhor do que eu. Ele me põe no chinelo, é incrível. Eu fico bobo. Que bom. Que bom, claro. As pessoas falam a evolução da espécie, né? O Darwin falava isso, então que bom. O meu filho está na minha área também é melhor que eu, tá certo. Eles não sei, a evolução da espécie, talvez, não sei, educação, internet, eu não sei o que é. Bom, você já abriu vários, né? Você foi abrindo o terreno, né? Ele pegou um terreno mais aberto, então também isso facilita, né? Não, com certeza. Mas você sabe desde quando ele está aí? Eu tenho fotos dele, quando ele tinha, talvez, hoje ele tem 38, quando ele tinha 8 anos, eu tenho foto dele, trepando em cima de bobina aí no depósito, brincando, não sei o que, em cima de bobina, 30 anos atrás. Eu nunca ensinei nada para ele. Ele vinha aqui, brincava no meio das bobinas, depois ele foi fazer farrape. Com 15 anos ele já vinha aqui, eu nem sei o que ele fazia. Foi ficando, ele ficou um pouco na área financeira, um pouco na fábrica, um pouco aqui, um pouco ali. O cara, hoje ele é um avião. Hoje nós temos 7 fábricas, unidades espalhadas pelo país. E estamos inaugurando a 8ª agora em janeiro de 24. O cara toma conta de 8, eu tinha uma. E já era difícil, né? E o cara toma conta de 8, meu. Que legal. Não é fácil. E a sua filha? Minha filha, Caroline, ela me deu um prazer enorme também. Trabalhou aqui 2 anos, depois ela saiu para me dar netos. Eu tenho 4 netos dela. Isso é muito bom. Isso não tem dinheiro que pague. Dinheiro que paga. Então, ela tem o maior, que tem 14, que já é um homenzinho, que está começando a aparecer aqui também. Que legal, que bom. Ele e o irmão dele, o irmão tem 13, os dois estão começando a aparecer aqui para aprender. É a mesma escola. Eles vêm, ficam aí, vai se virando. Só que, falando nisso, o senhor essa, que poderia estar em casa, sossegadinho, bom, já está feito o meu trabalho, está estudando. Como é que é isso? Olha, primeiro eu gosto muito de estudar, mas a verdade é a seguinte, eu sempre tive um sonho de consumo, engraçado, né? Muita gente tem um sonho de consumo, assim, de comprar um carro, sei lá que carro, o sujeito tem esse sonho. Meu sonho de consumo era ir para Harvard estudar. E quando eu fiz faculdade, eu fiz na Federal de graça. Meus pais não tinham dinheiro nem para me pagar a faculdade aqui. E, olha, eu fui para Harvard, eu acho que umas 3 vezes para visitar o campus, para entender como é que era esse curso. Eu fui umas 3 vezes. Eu via lá, ia nas salas, via como é que é o dorm, lá onde você estuda. E voltava e falava, um dia eu acho que eu quero fazer isso aí. Na terceira eu fiz. Na terceira eu me inscrevi nesse curso que chama OPM. É um curso chamado Owners and Presidents. É um curso destinado a dono de empresa ou presidente de empresa. Ele foca... Ele não tem... Ele não tem nenhuma pretensão de te ensinar nada. O professor não é que ele vai no quadro e te ensina coisa, ele não ensina nada. Eles te mandam, por antecedência, os casos que você tem que ler. Agora acabei, porque a próxima agora vai ser em outubro. Eu recebi 12 casos agora, mas são 50, eles vão mandando aos poucos. E na sala de aulas, o caso que você leu, ele não é discutido o caso em si. O caso em si, ele é apenas um pano de fundo para discutir outros assuntos.
Então, esse ano, por exemplo, o foco mesmo vai ser estratégia. Hoje eles vão estar muito focados em estratégia e cada um vai discutir a estratégia da sua própria empresa. Então, você imagina, somos 160 alunos por classe, muito difícil de entrar nesse curso, são todo ano 100 vagas para 10 mil candidatos. Nossa! Então é muito difícil de entrar e não é barato, é caríssimo. Consegui entrar e não tem exame, você não faz prova, você manda seu currículo, manda sua história e eles selecionam. O que é muito rico é que você tem gente, como eu estava te comentando, o cara que é unicórnio na Bolsa de Nova York, que tem 30 anos de idade, cara que tem uma empresa que fatura $10 mil por mês, você tem de tudo lá. E de todos... Olha, na minha classe, o ano passado, tinha 33 países. Que coisa bonita. Não é maravilhoso? O Nizam Guanais até escreveu um artigo sobre isso, que você é um inspirador desse pessoal. Você é o mais velho da turma? Eu sou o mais velho da turma, é. Quando eu fui lá, muito engraçado. Eu cheguei lá, então, é maravilhoso, porque você tem um negócio chamado Living Group, né? Então, são 10 pessoas que convivem num apartamento. A gente vive junto durante um mês e a gente se torna assim parceiro. A gente come, dorme, tudo junto, dá 10 caras. Você volta para a faculdade mesmo, né? É para a faculdade, você vê? Você come lá, dorme lá. Não tem o conforto no hotel 5 estrelas, nada. O quarto eu tenho 2 por 1, pô. Mas, enfim. E aí, quando cheguei lá, no primeiro dia, aí sentei na mesa, tinha os brasileiros juntos, né, que se juntaram lá. E o Nizam estava na mesa. E aí, o Nizam falando para a turma lá. Olha, pessoal, eu tenho, assim, que confessar para vocês que eu me sinto aqui o vovô da turma, sabe? Porque devo confessar que eu tô com 67 anos e espero que vocês vão me tratar bem, não sei o quê. Falei, mas Nizam, você tá doido, mano? Você vai se catar, pô, tem um aqui com 77, pô. Ficamos muito amigos. Mas isso é claro que quando você foi lá, você foi realizar um sonho, você disse. Mas aí, de repente, você passa a ser inspiração para muita gente, até para aquele que acha que eu já sei tudo e tal. Você é um empresário de enorme sucesso, você tem o seu sucessor já trabalhando nessa linha e você inspira pessoas, como o Nizam, ele se inspirou na sua ideia do estudo. Ou seja, nunca é tarde para aprender, tem sempre que aprender mais. Olha, o Nizam, na verdade, é um exemplo. Eu até me inspiro nele, porque a trajetória, o livro... Você leu o livro do Nizam? Sim. Que ele publicou agora? Então, realmente eu me inspiro nele. Ele é um ser humano maravilhoso, etc. Mas, olha, devo confessar o seguinte. Eu estava te dizendo que eles não te ensinam nada. Você capta dos demais e dos professores o que você puder captar. Não tem prova, não tem nada. Você capta o que você puder captar. Vou te dizer, depois que eu voltei da primeira e da segunda, a empresa dobrou de tamanho aqui. Puxa vida. A empresa dobrou de tamanho. Ou seja, te acrescentou. Muito. E são poucas coisas que você coloca em prática. Então, eu pensei 2 coisas no primeiro módulo, 2 no segundo módulo, colocamos aqui em prática, a empresa dobrou de tamanho. É maravilhoso, assim. Eu recomendo. Qualquer cara que eu vejo na minha frente, eu recomendo que ele vá. Estou te recomendando. Você falou para mim. Eu recomendo. É maravilhoso, é espetacular. E os professores, sabe, são assim, de você ficar babando pela capacidade deles e pela dinâmica que eles conseguem imprimir numa turma de ser... Você já pensou você manter 160 pessoas ativamente participando? É muito difícil, é 1h30 cada discussão. Ele consegue lembrar, o professor, ele põe fogo o tempo todo. Então, se um cara... Ele é um provocador, né? Um provocador, falou a palavra. Ele consegue... É um anfiteatro, né?
consegue colocar o cara que está sentado lá embaixo para discutir com o cara que está em cima, porque ele lembra o que o cara falou embaixo e o que o outro rebateu, e ele consegue... A classe pega fogo, a sala pega fogo, tudo. Fora que eles... E aí depois, cada professor desses te dá a oportunidade de ter o que ele chama de one-on-one. Você pode falar para ele, olha, por favor, eu queria uma conversa com você particular. Ele agenda, a secretária dele agenda, te atende, lá dentro de Harvard mesmo ele tem a sala dele. Você vai lá e discute com ele meia hora, uma hora, sobre por exemplo, sucessão. Eu tinha dúvida de como fazer a sucessão aqui. Não é meu filho que vai tomar, não. Mas como é que eu faço a sucessão patrimonial entre os meus filhos? Sim, é difícil. É difícil, né? Porque um trabalha aqui, ajudou a crescer, a outra não trabalha e está em casa. É difícil fazer essa sucessão patrimonial. E entre outras coisas, eu discuti campanhas de marketing, campanhas estratégicas. É maravilhoso. Os professores são excepcionais. Não tem cara mais ou menos lá. É chocante. Ezra, eu sou otimista, tá? Eu sei que você também é. Imaginemos a gente fazendo esse podcast daqui a 42 anos, porque a Nortene tem 42, vamos jogar para mais 42 anos. Como é que vai ser a Nortene daqui a 42 anos? Olha, o que nós estamos preparando hoje é o seguinte. Nós hoje alcançamos um tamanho que é difícil de crescer nos mesmos produtos, nos mesmos segmentos que nós já estamos. Por exemplo, nós somos líderes em todos os segmentos onde a gente atua. Eu vejo, por exemplo, que a Nortene tem um compromisso muito grande com o Brasil, com o cliente e com os nossos parceiros que trabalham com a gente. Você vê, no agronegócio é sabido que não tem onde armazenar os grãos que são colhidos. O Brasil perde 8% da safra porque não tem onde colocar. Você pensa um pouco, 8% de 330 milhões de toneladas. Nossa Senhora. São 30 milhões de toneladas que vão para o lixo. É uma loucura. Só se a gente olhar o que significa em termos de diminuir a fome, por exemplo, no país, já é uma coisa absurda. Absurda, muito louca. Então, nós temos esse compromisso com o país de ajudar nesta área do agronegócio, de ajudar na área de geossintéticos. Por exemplo, o Brasil hoje tem um plano bilionário para fazer o saneamento básico. É o plano de saneamento básico, que é conhecido e que é de não sei quantos, 30 bilhões, eu acho, assim, um valor muito significativo. Nós somos peça-chave nisso, para ajudar a fazer todas as estações de tratamento, os aterros sanitários, que inclusive tem um programa para os municípios estabelecerem lá aterros sanitários. Então, a gente tem um compromisso muito grande com o Brasil, um compromisso muito grande com os nossos parceiros, clientes, e com a turma aqui que nos ajuda aqui internamente. E a gente segue isso à risca. Mas a estratégia que nós tratamos, e é aí que chego na pergunta que você me fez, é que nós precisamos exportar para trazer divisas para o país e para a gente conseguir colocar produtos fora. Então, eu respondendo a sua pergunta, eu acho que daqui a menos de 42 anos, talvez daqui a 10 anos, eu acho que a empresa deverá ser uma empresa global. Eu acho que nós vamos estar em muitos países no mundo. Nós hoje já exportamos para 23 países. Que maravilha. Então, o que eu quero é daqui a pouco começar a ter escritórios nos países mais importantes. Num segundo passo, ter um depósito para entrega local. Num terceiro momento, quem sabe, uma fábrica regional, por exemplo, uma fábrica nos Estados Unidos, para atender Estados Unidos, Canadá, México, não sei, alguma coisa assim.
e continuar crescendo no agronegócio. Essa nova fábrica que eu estava mencionando agora, que vai ser inaugurada na Bahia, ela vai atender o mercado de algodão. O Brasil é um dos maiores produtores de algodão do mundo e a colheita de algodão precisa de de uma tecnologia para colheita, que é essa que nós vamos agora implementar a partir de janeiro do ano que vem. São fardos de algodão que pesam em torno de 2 toneladas e pouco. Com inteligência, como você estava falando, com inteligência artificial dentro da bobina, vai ter um chip que nós colocamos no plástico que tem uma geolocalização. Então, a máquina vai colher, vai fazer o fardo, vai jogar o fardo no chão e continua trabalhando. A máquina vai embora. E aí o dono do campo ele quer saber onde é que está a bobina. E aí tem um geolocalizador. É maravilhoso. Enfim, então é isso que eu acho. Eu acho que nós vamos ser uma empresa global e muito fortes no agronegócio. E o Brasil tem uma vocação agrícola. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o caminho. Está voltando para suas origens. Para a gente finalizar, eu vejo um número de líderes, mulheres, na sua empresa bem fora do patamar normal. 70% mais ou menos são mulheres. Por quê? Você sabe, eu vou começar te contando uma história engraçada. Tem um advogado que talvez você já ouviu falar, ele chama Humberto Sanches. Ele é um gênio, assim, e acho que ele foi advogado da XP, inclusive, durante muito tempo. E aí ele montou o escritório dele e ele agora está nos ajudando em algumas coisas complexas de fiscal e tal, na área de tributos. Ele tem 23 advogados que trabalham no escritório dele, é uma boutique. Tem poucos clientes, mas é um gênio. É desses gênios aí que a gente estava falando. Só tem mulher. Só mulher. Só mulher. Aí eu falei para ele, na última vez que eu conversei com ele, eu falei assim, mas não tem nenhum homem aqui. Ele falou, não, tem um cara que serve o café. Eu falei, mas meu, você não tem medo? Eles vão te processar, pô, porque isso é discriminação, você não tem discriminação de homens. Discriminação de homens. Ele falou, não, eu acho que elas são muito capazes, eu não consigo me entender, elas são muito melhores. Me traz um homem que tem a capacidade deles e eu boto. Vai buscar um que tem a capacidade que elas têm. Respondendo a tua pergunta, nós só temos campeão aqui. Nosso time é de primeira linha. Temos muita gente. Primeiro que uma das grandes vantagens é que a pessoa que entra aqui não sai mais. A média dos nossos empregados aqui é de 10 plus, de 10 para cima, trabalhando aqui com a gente. A minha secretária está aqui há 20 não sei quantos anos. É assim, aqui é assim. Ambiente positivo, energia boa. Energia, a pessoa gosta, se identifica, se sente em casa. Então, eu diria o seguinte, não é que a gente nega pegar homem, mas elas são tão competentes, elas competem com os homens. Mas elas são melhores que eu posso fazer. A gente pega. Elas têm um fator que é o desafio de provar que podem sendo mulheres. Eu vejo por aí isso também, né? Esse desafio duplo. Não é? Você tem razão. São muito boas. Você vê, essa menina, por exemplo, que está no mercado agro, que vende o Silo Bolsa, ela não vende nada. Ela faz a pré-venda e a pós-venda. E a venda é uma consequência. No fim, o cliente... Nós não vamos num cliente quando ele precisa de Silo Bolsa. Nós temos contato com ele o ano inteiro. E aí chega uma hora que ele fala, eu estou precisando de Silo Bolsa, tem aí? Aí a gente fornece. Nosso approach para o cliente é diferente. Ele nos adora também, porque a gente não trata ele como um cliente eventual. Nós temos uma relação com ele. Então essa... Você entrevistou ela, por acaso, sim, a Rose? Sim. Então, a Rose é excepcional. Ela não parece, né? Assim, ela fala mansinha, mas... A Rose e a Caroba, e as duas são empolgadas com a empresa. As duas são 2 aviões, meu. E elas são muito gratas porque alguém deu a elas a possibilidade de fazer algo que elas nunca imaginavam quando eram crianças. Enfim, até nós comentamos durante a entrevista, né? Quando você era criança, você pensava em trabalhar no agronegócio. O que é isso? Trabalhar. Uma delas disse, a minha mãe colhia, né, espigas e tal.
É por aí, né? Esse espaço, essa é mais uma demonstração de sensibilidade, né, que você tem com esse seu trabalho. Olha, Ezra, eu estou muito feliz de conhecê-lo, de conhecer a sua empresa, de ver o tamanho do trabalho que vocês fazem, do ideal quando você coloca o Brasil, o agronegócio, todos nós precisamos crescer juntos. Essa sua ambição super positiva de uma ampliação cada vez maior. O Brasil pode e tem gente para fazer isso. Eu quero te parabenizar. Realmente Obrigado. É muito bonito o trabalho que você faz e tomara que realmente a gente, daqui a 42 anos, ou estar um pouquinho mais velhos e tal, que a gente esteja conversando sobre as vitórias que a sua empresa vai obter cada vez mais com esse seu filho sendo seu sucessor direto e com a mesma gana, com a mesma pegada que você tem. Parabéns, viu? Muito obrigado, Flávio. É um prazer. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter gasto esse tempo comigo. Ao contrário. Realmente para a gente é uma emoção, um prazer e, como eu te falei, somos gente muito simples. A gente gosta de trabalhar, gosta do que faz e então é isso. Eu agradeço muito essa oportunidade e uma sugestão só. Em vez de a gente esperar 42 anos para bater um papo de novo, vamos fazer daqui a 10 que a gente... É melhor, acho que é melhor. Vai estar mais firme isso. Valeu, Edson. Muito obrigado. Nós vivemos mais o Nordcast Nortene, proteger mais e produzir melhor com responsabilidade. Até a próxima. Muito obrigado.